Questão de DRE. Essa aqui também foi para mim uma das mais difíceis da prova, tá? O que acontece aqui? Vamos lá. Temos mais umas 3 questões aqui para resolver. Aqui você tem uma DRE, né? O contador de determinada sociedade, ao apurar a DRE, dispunha das seguintes informações. Você tem uma série de informações aqui. Considerando tais informações, é correto afirmar que em X1 o lucro líquido é 44, o valor total das participações é 10 mil, o resultado do exercício antes das participações é 27.695, o lucro antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido é de 35 mil. Então essa foi bem difícil mesmo, tá? O que acontece que nós temos aqui? Olha só. Aqui são os dados que nós temos para trabalhar essa questão. Vamos dar uma olhada. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vou diminuir aqui e aumentar aqui. Beleza. Então, nós temos aqui o seguinte. Receita bruta. 100 mil. Temos receita líquida 88. Então, aqui já foi dado, né? Então, assim, você pega a receita bruta. Aí você tira os abatimentos de 2 mil. Você tira ICMS 10 mil. Aí você vai chegar na receita líquida. De 88. Você vai tirar o CMV, 40 mil. E vai chegar no lucro bruto. R$ 48. Também foi dado. Você tem despesas operacionais de 4 mil. Beleza. Aí o que acontece? Aí sobraram algumas informações aqui. Só que o problema é que essa questão ela ficou um pouco perdida, né? Ela ficou um pouco perdida. Por quê? Porque ela não fala assim, ó, falou que dispunha das seguintes informações, mas em nenhum momento a questão fala que você tinha dados ocultos, que não era para considerar as informações X ou Y, e etc e tal. Então aqui, em tese, depois que você pegou o lucro bruto e tirou as despesas operacionais, você chega no lucro antes do IR, que aqui seria 44. Aí você tira o IR. E aí você chega, né, na base de cálculo das participações, etc. Só que qual que é o problema dessa questão? Na aula de DRE no CFC de AZ, eu explico para vocês o seguinte. Eu falo, olha, faça o cálculo das participações de empregados. Vocês lembram do macete DEA PIFOL? Debenturistas, empregados, administradores e partes beneficiárias e fundos de pensão? Faça esse cálculo separado. Por que faça esse cálculo separado? Porque a participação das partes beneficiárias, o contador deve calcular. Por que você tem que fazer separado? Porque se você tiver prejuízo, você tem que abater aqui. Então, ó, vamos calcular as participações. Debenturistas. Tem participação de debenturista? Não. Mas tem de empregado. Ó, então, o que nós temos aqui? A participação dos empregados é o seguinte. É o lucro após o IR,
que eu não sei. Aí você vai tirar prejuízos acumulados R$20.000. Tá? E aí o que vai acontecer? Você vai chegar na participação dos empregados. Não, vai chegar na base de cálculo aqui. E aí você vai encontrar a participação dos empregados. Só que o que acontece? A questão nos falou o seguinte, falou, ó, a participação dos empregados, ela é de 1.000. E ela corresponde a 10% aqui. Então, se ela corresponde a 10%, significa que essa base de cálculo aqui é quanto? Se 10% deu 1.000, aqui é 10.000. Então, o que implica dizer? Implica dizer que você tirou algum número, você tinha um X, tirou 20.000, deu 10.000. Quanto que é esse X? Ora, só pode ser X 30.000, que é o lucro após o IR. Conseguem entender? Só que qual que é o problema disso? Porque, veja bem, pelas informações que nós temos no enunciado, você tem o lucro antes do imposto de renda, 44. Aí você tira o imposto de renda, que é 5, e chega no lucro após o imposto de renda, que aqui daria 39. Só que aqui nesse caso, está dando diferente na questão. Por quê? Porque aqui, de acordo com a questão, o seu lucro após o imposto de renda está dando 30.000. 30.000. Então, o que acontece? Essa questão tem dados ocultos. Só que não ficou claro para a gente que era para você trabalhar com informações ocultas. Que era para você trabalhar nessa forma. A questão devia falar o seguinte, olha, estão faltando algumas informações. E aí você trabalha com o que tem, mas isso não ficou claro. Por quê? Porque o que aconteceu? Nós achamos isso aqui. Então a gente vai sair daqui, ó. Lucro após o imposto de renda é 30.000. Só que o imposto de renda dado aqui foi 5. Então você pega isso aqui, soma isso aqui, você encontra que o lucro antes do imposto de renda é igual a 35.000. E aí você acha um gabarito, lucro antes do imposto de renda e contribuição social é 35. Mas faltou informação. Faltou informação. A questão não deveria ter dito. Falar, olha só, estão faltando informações de forma proposital. Porque com os dados que você tem aqui, você não chega a esses 35. E aí não dá. Né? E aí não dá. Tá? Mas aí lembrando, vamos fazer o resto do cálculo das demais participações. Então você chegou aqui, né? Você chegou aqui. Como que você vai calcular as demais participações? Parte beneficiária, quem tem que calcular somos nós. Então nós temos aqui, ó, o lucro antes do IR. Vamos aqui. Mal feita, tá? Poderia ser uma questão muito boa, mas foi mal feita. Partes beneficiárias. Vamos calcular a participação.
você tem aqui, vejam, o lucro antes do IR. Bom, vamos pegar o lucro após o IR direto. 30 mil. Você vai tirar prejuízos acumulados. 20 mil. Você vai tirar participação dos empregados. 1.000. Você vai tirar participação dos administradores, 900. Então, quando você fizer isso aqui, você vai pegar isso aqui, você vai encontrar as participações das partes beneficiárias, vai ser 30 menos 20, 10 mil, menos 1.000, menos 900, 8.100. E aí você vai pegar 5% disso, dá 405. Então essa é a participação das partes beneficiárias, 405. Então, ó, o lucro líquido do exercício é 44? Não, porque 44 é um valor que a gente já tinha encontrado lá em cima, então não é 44. O valor total das participações é 10? Não, é 10 mais 900 mais 405. O resultado do exercício antes das participações societárias é 27.695? Não, o resultado do exercício antes das participações societárias é 30 mil. Tá? Então, assim, questão mal elaborada. Tá? Poderia ter sido um pouco mais clara e seria uma questão muito boa. Mas, infelizmente, não foi. Tá?